Olá, é um prazer estar aqui com vocês presentes e com aqueles que estão nos acompanhando online. Este encontro faz parte de uma ação do Laboratório Roche chamada de Agosto Laranja. E ele é destinado à discussão de um problema de saúde que afeta uma parte significante da população. Eu estou envolvido nessa coisa de educação em saúde há muitos anos. Acho que ninguém aqui tinha nascido e provavelmente nenhum dos que está nos seguindo online também. Quando eu comecei a fazer intervenções pelo rádio e pela televisão. E talvez tenha sido um dos primeiros médicos que começou a transmitir informações sobre saúde pela internet. Eu acredito nesse meio de transmissão e acredito que isso é uma forma de interferência importante, de divulgação de conhecimentos médicos. A internet, às vezes, é um pouquinho confusa, porque as informações são muitas vezes disparatadas, são informações que não passam por nenhum tipo de crivo, mas ela tem um outro lado que é importantíssimo, que é uma forma de você atingir as pessoas num meio de comunicação que cada vez tem mais adeptos e que cada vez se dissemina mais pela população, felizmente. Nós vamos começar essa discussão de hoje chamando o Dr. Denis Bichuet. Dr. Denis é médico, neurologista, professor de neurologia na Unifesp, na Faculdade de Medicina Federal de São Paulo. E aí, Denis, tudo bem? Tem um fã-clube aí, né, Denis? Tem um fã-clube aí, né? Nós vamos falar sobre esclerose múltipla, que é o tema desse bate-papo nosso. E existe uma confusão com esse termo, né? Eu já vi pessoas que acham que esclerose múltipla é um problema que dá nas articulações, dá na coluna, que você confundem isso com osteoartrite ou com esclerose óssea. Quais são os sintomas que te fazem suspeitar de esclerose múltipla? Bom, cabe uma explicação para todos os que não são médicos, né? Esclerose, do ponto de vista patológico, significa cicatriz, né? E na esclerose múltipla, você tem múltiplas cicatrizes no sistema nervoso central, no cérebro e na medula. Essas cicatrizes são consequências de uma inflamação, com destruição de uma substância chamada mielina. E aí, cada vez que inflama, deixa uma cicatriz. E aí, essas múltiplas cicatrizes foram chamadas, nos anos 1800 e pouquinhos, de múltiplas escleroses. E daí o nome, e não tem nada a ver com pessoa esclerosada, que coloquialmente significa fora de si ou sem juízo. Né? E explica o que é a mielina, por favor. A mielina é uma capa que recobre os nervos. Ela é feita de gordura, é mais ou menos como a borracha de um fio elétrico, né? A borracha isolante. Quando a gente tem boa mielina, os impulsos nervosos são bem conduzidos. Da cabeça aos pés, eles chegam ou voltam mais rápidos. Com destruição da mielina, esses impulsos vão mais lentos e os sintomas aparecem. E quando você recebe um paciente, quais são os sintomas que te fazem suspeitar de que ele possa ter esclerose múltipla? Os sintomas da esclerose múltipla, eles podem ser comuns a outras doenças neurológicas, mas eles acontecem de uma forma peculiar. Então, perda de visão ou embaçamento visual em um olho, visão dupla. Um olho só? Um olho só, geralmente um olho só. Visão dupla, ou formigamento de um lado do corpo, ou ambas as pernas, ou ambos os braços, dificuldade para andar, falta de equilíbrio como se eu tivesse bêbado. Só que esses sintomas, eles não são súbitos. Eles costumam começar dentro de alguns dias, atingem um máximo de intensidade em 2 a 4 semanas e depois melhoram espontaneamente. Isso é o que a gente chama de uma crise ou um surto. Eu inflamo e desinflamo. Quando esses sintomas acontecem, por exemplo, de forma súbita, isso é um sintoma de AVC. O sintoma é o mesmo, mas ele acontece mais rápido. Ou quando ele vai e volta dentro de um mesmo dia, às vezes pode passar como ansiedade ou com labirintite. Então não basta ter aquela sensação, ela precisa ter uma crescente e decrescente dentro de algumas semanas, não de forma súbita.
e regride espontaneamente e volta ao que era antes, não deixa alguma sequela, cada surto desse? Nas fases iniciais da doença, ou seja, nos primeiros anos que eu convivo com esclerose múltipla, você pode ter melhora espontânea e completa. Por exemplo, meu olho embaça, mas dentro de 6 meses eu estou enxergando normal. Ou eu cambaleio para andar, mas depois de 3 ou 4 meses eu melhoro espontaneamente. Mas é claro que depois de 3, 4 anos, algumas pessoas mais ou menos, esses sintomas podem deixar manifestações permanentes. E aí eu vou poder eu acumulo sequelas. Por isso que quanto mais cedo eu diagnostico e trato, mais cedo eu bloqueio esse ciclo vicioso. E existem populações que têm mais risco de desenvolver esclerose múltipla? Quais são os fatores de risco para a doença? Ela é considerada uma doença complexa. Então, diferente de Huntington, por exemplo, que se eu carrego o gene do Huntington, eu tenho quase 100% ou praticamente 100% de chance de desenvolver. Na esclerose múltipla existem mais de 100 e poucos genes envolvidos no meu risco. Um aumenta 1, 2, 3 vezes mais. Alguns protegem? Eu acho que não. Eu acho que a ausência deles protege. Seria a melhor resposta. No Brasil, esse risco é menor do que em outros países por causa da nossa miscigenação. Então, a doença é mais prevalente em caucasianos e no norte da Europa e no norte dos Estados Unidos, onde a população é menos miscigenada. No Brasil, o risco, que é a prevalência, é mais ou menos em torno de 30 a quase 40 para cada 100 mil pessoas. É difícil falar em fatores de riscos, então assim, eu tenho essa carga genética que não é uniforme. Existem alguns fatores ambientais, então, por exemplo, uma dieta muito salgada, obesidade, cigarro, exposição à luz solar, alguns agentes infecciosos e virais estão envolvidos nesse processo. Agora, quando você recebe um paciente que vem com uma queixa típica de esclerose múltipla, né? Um surto que começou, avançou no decorrer de 2 ou 3 semanas, ele te procura nessa fase, você desconfia do diagnóstico, tem tratamento? Tem tratamento e vários. Então, nós dividimos o tratamento em etapas. Existe tratamento de fase aguda. Então, no momento da crise, existem medicamentos que são à base de cortisona, que podem bloquear a progressão da crise e estimular a sua recuperação. Existem vários tratamentos aprovados no mundo e no Brasil para redução da inflamação e prevenção de crises, e aí isso com manutenção de autonomia e qualidade de vida, que nos últimos 20 anos a gente aprendeu a usar cada vez mais precoce e de forma mais individualizada. Tem indivíduos que estão há muitos e muitos anos sem crise, e para aqueles que têm uma resposta parcial ao tratamento ou que vêm de uma época que a gente não era tão precoce no tratamento, existem medidas restauradoras ou de manutenção de qualidade de vida, como fisioterapia, uma boa alimentação, adaptações, medicamento para fadiga ou para dor, por exemplo. Então, são essas 3 etapas: agudo, prevenção de crise e restauração ou reabilitação para quem tem indicação. Denise, a gente conhece as dificuldades do SUS no Brasil, né? E as dificuldades da população brasileira, né? Especialmente a população mais pobre, que vive na periferia das cidades. E essa população tem dificuldade de acesso, em primeiro lugar. E depois tem dificuldade de atendimento especializado. Passa, ainda que consiga consulta na unidade básica de saúde, muitas vezes não consegue um neurologista para ver. Numa doença em que os sintomas regridem completamente, ou quase completamente, depois de algumas semanas, qual é o risco dessas crises se repetirem sem nenhum tipo de tratamento? Eu quero dizer, qual é o risco de sequelas? É alto. Então, se eu for falar da doença em si, eu posso agregar pelo menos alguns dados positivos depois. Quando a gente fala no indivíduo não tratado, então eu vou dar informação de história natural. Se eu tenho o primeiro sintoma hoje, formigou meu pé, ou eu tive uma dificuldade para andar, a chance de eu evoluir para uma dificuldade neurológica evidente, ou seja, eu olho para o indivíduo, ele está puxando uma perna ou ele está andando diferente, levam-se uns 10 anos. 50% das pessoas precisam de uma bengalinha para andar depois de 15 a 20 anos do primeiro sintoma. Isso pode parecer muito, mas se o primeiro sintoma é ao redor dos 20, 25 anos, a gente está falando de uma incapacidade moderada ou importante ao redor dos 40.
que é a idade produtiva do indivíduo. No Brasil, o tempo entre o primeiro sintoma e o diagnóstico já foi de 10 anos quando a gente vai para 2005, por exemplo. Eu senti alguma coisa, levavam-se 8 a 10 anos para alguém botar a mão em mim e falar, isso é esclerose múltipla. Existem dados de algumas pesquisas que mostram que nos últimos anos esse tempo se reduziu para 2 ou 3 anos, talvez. Então já melhorou bastante, mas pode ser melhor, porque quanto antes eu diagnostico, antes eu ofereço um tratamento, eu bloqueio esse ciclo. A doença é longa, ela não funciona no curto prazo, mas o tratamento mais cedo bloqueia esse ciclo de longo prazo. Quando eu era estudante, faz muitos anos, eu tinha um grande amigo que teve um quadro esquisito, que na época ficou diagnosticado como a polirradiculoneurite, e mais tarde ficou evidente que se tratava de uma esclerose múltipla. E esse meu amigo faleceu 45 anos depois de uma outra doença. Ele estava com bastante limitação nessa época, mas 45 anos sem nenhum comprometimento intelectual. É a regra essa? Varia. Na realidade, é uma das doenças mais heterogêneas dentro da neurologia. A gente sabe, por exemplo, que a expectativa de vida das pessoas que convivem com esclerose múltipla é 7 anos abaixo da população de referência na Europa. Mas isso vem de momentos de pessoas que foram diagnosticadas nos anos 70, por exemplo, quando não se tinha tratamento e a incapacidade chegava mais cedo. A gente sabe que 70% dos pacientes ou das pessoas que convivem com EM desenvolverão alguma alteração cognitiva, que pode variar desde uma pequena déficit de memória até um franco comprometimento cognitivo. Então, sim, existem pessoas com comprometimento motor e nenhuma alteração cognitiva, existem pessoas com muito pouca alteração motora e um razoável comprometimento cognitivo. É bastante heterogêneo e muito individualizado. Então é difícil falar em regra. A gente sabe que a incapacidade chega, mas ela pode chegar diferente para pessoas diferentes quando não tratada. Assim, pela média dos pacientes, qual seria o tempo de duração da evolução toda? Do primeiro sintoma até um comprometimento grave da parte motora e neurocognitiva? 10 anos para eu ter alguma dificuldade, então para eu andar mais devagar, ter alguma restrição. 15 a 20 para o uso de uma bengala, 20 a 25 um andador, 25 a 30 uma cadeira de rodas, na média. O comprometimento cognitivo é muito variável, é coisa que vem sendo estudada nos últimos 10 ou 15 anos. Então, de novo, a gente sabe que tem gente que tem desde o começo, tem gente que desenvolve ao longo, tem gente que tem essa parte preservada. Bom, acho que nós vamos agora ouvir algumas pessoas que convivem com a esclerose múltipla. O Nando, a Júlia, a Bruna e o Jaime. Por favor, vamos chegar aqui. Vou começar com a Júlia, está na ponta de lá. A Júlia é jornalista, cantora, toca violão, não é, Júlia? Você tem alguma limitação motora para isso, não? Quando eu fui diagnosticada, eu tinha um pouco de medo, né? Fazem 3 anos. E aí eu já tocava violão, fazia um monte de coisa, eu falava, tipo, será que eu vou parar tudo? E aí eu descobri que o violão me ajuda, na verdade, né? Geralmente, meu médico me fala, tipo, é muito bom pro cognitivo e também pra coordenação. E aí eu segui tocando, assim, eu toco até hoje e ainda bem que não tive que parar. E esse primeiro ataque da esclerose aconteceu como? Que sintomas você teve? Tive um formigamento do lado esquerdo do meu corpo. Eu falei, não deve ser nada, né? Imagina, formigamento. Lado esquerdo é todo o corpo? Do lado esquerdo, assim, do tronco. Braço na perna, não, no braço e no tronco. E eu falei, imagina, né? Dormir em cima, sei lá. Aí fica, tipo, 6 meses. Eu falei, tá, acho que eu não dormi em cima do meu braço, né? 6 meses. E aí eu fui no pronto-socorro. Aí no pronto-socorro fizeram um eletrocardiograma, porque falaram, tipo, lado esquerdo, né? Tá tendo infarto. Aí eu não tava tendo infarto, né? E aí depois de um tempo eu fui para um neurologista, que aí ele falou, não, faz ressonância magnética, tal. Daí, mas assim, isso demorou bastante, assim, talvez se tivesse sido me falado logo no começo, quando eu fui no pronto-socorro, vai para o neurologista, teria sido um pouquinho antes.
Mas deu tudo certo. Aqui ao meu lado está a Bruna. A Bruna é doutora em educação. Bruna, você, assim, sumariamente, como é que começou a doença para você? Formigamento também. Só que o meu foi na mão direita, né? Eu tinha 14 anos na época. E aí a gente achou que podia ser alguma coisa do computador. Tinha começado a febre do computador, da internet. Então, tá passando muito tempo no computador. Fui para um ortopedista, né? Achando que podia ser alguma lesão da área de ortopédica. E aí eu tive a sorte de cair na mão de um ortopedista que disse: isso não é meu, isso é de um neurologista. Então, em menos de 6 meses, eu tive um diagnóstico há 18 anos atrás. Então, é bem raro, na verdade, essa história. Mas foi a sorte de cair na mão de um médico que teve essa visão de me mandar para o médico correto, e o neurologista também conseguir identificar. E, claro, né, tinha ressonância magnética, foi uma das primeiras. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul. Então, fiz a ressonância, deu as lesões, a gente começou a pensar no diagnóstico ali. Aí, 6 meses depois, eu tive um surto muito mais forte, paralisei todo o corpo, né? Então, aí não se tinha mais dúvida, era esclerose múltipla. Jaime, e você? O Jaime é doutor em História, é um casal de doutores aqui do meu lado. Jaime, começou como para você? Isso, só falar um casal esclerosado. Para mim, eu acho que, vendo o Dr. Denis falando, eu já tinha sintomas bem mais cedo. Acho que 10 anos. Acho que com, sei lá, final da adolescência, talvez 19, 20, já teria alguns sintomas. Mas o diagnóstico mesmo foi fechado a partir de 2012. Eu tenho 6 anos. Na adolescência, eu tinha uma dificuldade de andar. Foi piorando. Eu tratei muito tempo com um problema de joelho, mas aí depois fechou o diagnóstico. Parece que a esclerose fez sentido. E do primeiro sintoma até você ter que usar a cadeira de rodas, quanto tempo se passou, Jaime? Eu acho que foi meio galopante, assim. Os últimos anos, quando eu conheci a Bruna, eu usava às vezes bengala, e em 4 anos eu estava na cadeira de roda. Então, talvez até antes já tinha algumas manifestações que eu ignorava. Nando, e você? O Nando é um ator e faz tem um longo trabalho nos Doutores da Alegria. Isso. E como é que começou essa história para você? Então, a minha história, eu levei 2 anos para ser diagnosticado. Eu estou com um lapé. O meu primeiro surto não foi diagnosticado, eu tinha acabado de ter uma meningite, e depois da meningite eu comecei a sentir formigamento nos pés. O infectologista da USP, que estava me tratando, jurou que não tinha nenhum problema, era talvez um efeito colateral da própria meningite. A benzedeira da minha mãe falava que não era, que eu estava com alguma outra coisa. Evidentemente, nós demos mais ouvidos ao infectologista da USP, não demos bola para a benzedeira. E em 89, eu tive formigamento nas mãos, eu remava. E aí o médico falou que provavelmente eu estava tendo algum problema em função da quantidade que eu estava remando, para eu diminuir e parou. Que idade você tinha nessa época, desculpa? 19 para 20. Isso foi em 88, eu sou de 68. Aí em 90 eu comecei a jogar muito mal futebol e comecei a tropeçar muito, e chegou um momento no qual eu não conseguia apertar o botão do desodorante. E aí eu voltei, isso eu estava fora do Brasil, aí eu voltei para o Brasil, fui ao neuro, e levei os exames da meningite lá de 88, aí ele fechou que era esclerose múltipla. E no começo era a forma surto-remissão, né? Então eu entrei na escola de Explica o que é a forma surto-remissão, Denis. Então, volta um pouco para mim. Quando a gente fala em esclerose múltipla, existem 2 formas básicas de apresentação. Então, a gente escutou aqui algumas histórias de que eu tive uma crise, melhorei, tive uma crise, melhorei. Então, isso é forma... Eu tenho uma crise, eu entro em remissão. Eu inflamo, eu desinflamo. Um grupo pequeno de pacientes, uns 15%, começa de forma progressiva desde o começo. Então, eles não têm essas crises, que são os surtos, e evoluem de forma mais linear.
E em algum momento, algumas das pessoas que têm os surtos, às vezes começam a progredir de forma lenta. Então a gente chama de surto-remissão, progressiva ou secundária progressiva. Que foi a minha, em 2005, ela passou para a forma progressiva secundária. Aí eu comecei a usar bengala em 2005. 2005. Você foi tendo esses surtos, remissões, mas sempre o quadro progredindo, né? Sempre progredindo, a gente trocando os medicamentos, passando para medicamentos mais pesados, tudo mais, e as sequelas iam se somando, né? Eu fui aprendendo a conviver, eu brinco que é uma ficha que não para de cair, está caindo há 30 anos para mim, porque ela vai se modificando, né? A esclerose não é a mesma desde que eu fui diagnosticado até hoje. Cada dia a minha esclerose é uma. E aqui a gente tem os 3 tipos, né? 2 surto-remissão, um secundária e um primária progressiva, que é esse tipo. Primária progressiva é que caminha... É o que o Dr. Denis explicou, que sem ter os surtos. Né? Isso. Escuta, uma pergunta que eu vou te fazer, que é um pouco íntima, mas acho que aqui todos querem fazer. Como é que vocês se conheceram? Pela internet. Né? No consultório médico. Não foi. Bom, eu tive o diagnóstico em 2000. Em 2009 eu iniciei um blog na internet, estava começando essa coisa do blog e eu queria encontrar na internet coisas mais bacanas do que eu tinha encontrado, que eu ia morrer em 10 anos. Eu já estava com 9 anos de doença e disse, bom, não parece que eu vou morrer. Né? Não parece que eu vou morrer, vou começar a escrever sobre isso. Até para encontrar outras pessoas, que eu acho que o compartilhamento é uma coisa importante. Né? E aí, comecei esse meu blog em 2009. Em 2012, foi? Em 2012, que você me achou. E aí, o que acontece? O senhor está acostumado com isso, né? A pessoa tem um diagnóstico de gripe e vai lá no Google, né? E com esclerose múltipla não é diferente. Então, a maioria das pessoas tem o diagnóstico, colocam lá no Google, e quando o Jota colocou no Google, ele achou meu blog. Então, ele me mandou um e-mail. Eu me lembro, na época, eu estava fazendo doutorado, ele tinha começado o mestrado, e ele ficou assim... E eu tinha recém feito uma viagem a Cuba. Daí ele disse, meu Deus, dá para continuar viajando, dá para continuar vivendo, dá para continuar fazendo outras coisas. E a gente começou a conversar por conta da esclerose e um pouco, daqui a pouco, a questão acadêmica, e foi indo até que a gente se conheceu pessoalmente aqui em São Paulo. Conversa vai, conversa vem. Conversa vai, conversa vem. E hoje temos um filho de 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Isso, valeu a pena esse blog, né? Muito. Escuta, mas a doença de vocês dois tem um curso diferente, não é? É, bem diferente. Até as pessoas dizem, mas para ti é fácil conviver porque você tem esclerose múltipla também. Mas não é, porque eu tenho esclerose múltipla há 18 anos e é completamente diferente da esclerose múltipla dele. Né? E cada pessoa vai reagir de uma forma, cada pessoa vai ter uma evolução de uma forma diferente. Então, é como se a gente tivesse 2 doenças diferentes em casa que a gente tem que estar tratando. A gente vai na mesma médica, mas são 2 doenças diferentes, são medicamentos diferentes, são tratamentos diferentes, são formas de encarar a doença também diferentes. E agora a gente já está um pouco mais... Né? A convivência vai fazendo a gente ter essas semelhanças, mas são doenças completamente diferentes, a minha e a dele, apesar de ser o mesmo diagnóstico. Né? Jaime, e você, quando esse filho nasceu programado ou foi um acidente? Não, foi programado. A gente, numa viagem para Florianópolis, a gente foi num shopping, aí quis roubar crianças no shopping, não... Vamos fazer um filho para ele. Chegaram a tentar, não? Não, sem delitos. Aí a gente falou, não, vamos programar. Aí envolve muitas coisas, porque ela tinha que parar a medicação da esclerose, tinha que parar o anticoncepcional. Então a gente programou com a médica, inclusive. Foi um planejamento meu, dele, da neurologista, da obstetra, da família, porque tem que ter essa rede também. Então foi bastante planejado e bastante desejado. Correu tudo bem, gravidez, puerpério. Eu brinco que o Francisco, né, que é meu filho, ele me curou, assim. Eu já estava, a minha médica, a minha neurologista só topou essa aventura também porque eu já estava há pelo menos 1 ano sem nenhum surto. Eu estava estável. Então ela disse, então tá, agora tu pode parar a medicação por 6 meses. E eu disse, meu Deus, eu só escutava aquelas histórias assim, eu estou há 2 anos tentando engravidar. Eu digo, eu tenho 6 meses, eu preciso engravidar ontem. E aí, no nosso primeiro mês, a gente engravidou. Então, foi assim, né, tudo... A gente não, né? Você... eu engravidei. Foi um processo coletivo lá em casa. O dele foi mais fácil. Para ele foi.
Mas então, eu engravidei, foi no primeiro mês, então foi uma gravidez assim maravilhosa. E eu soube que eu estava grávida no dia que eu acordei e eu não senti nenhum sintoma da esclerose. Eu tinha muita dor neuropática, que é, né, uma dor que caminha pelo corpo, parecia uma queimação. E eu acordei um dia sem dor, há 18 anos. E era o meu primeiro dia sem dor. Eu disse assim, ou eu estou grávida, ou está acontecendo alguma coisa muito estranha comigo. E aí, realmente, eu estava grávida. Foi uma gravidez maravilhosa, parto normal maravilhoso. E até agora, ele vai fazer 2 anos e eu não tive nenhuma crise ainda. Né? Então, acho que... O Denis, a gravidez reduz, a imunodepressão da gravidez reduz o risco de surtos e recaídas? Reduz. Isso é bem conhecido, né? Existe um estado de imunossupressão durante a gestação, de modulação do sistema imunológico, que reduz a frequência de surtos e inflamação. Existia até uma tendência, 30 anos atrás, de alguns médicos recomendassem que a mulher engatasse uma gestação na outra. Dá vontade, né? Existe um risco, não é um risco alto, mas existe um pequeno risco de aumento do número de surtos no pós-gestação. Então, se a gente olhar os 12 meses de gestação e próximos depois do parto, isso não muda a história da doença. Mas sim, durante a gestação a inflamação diminui. Ô, Nando, Oi. A Bruna recebeu essa informação que a doença teria um curso inexorável em 10 anos, já haviam se passado 9 anos, já teria mais 1 ano de vida. Você recebeu esse tipo de informação também? Não, foi curioso, porque a informação que eu recebi foi assim, olha, você sofre de uma doença que se chama esclerose múltipla, quase não se falava disso, era em 1990, nunca tinha ouvido falar, e me foi dito que era uma doença que se manifestava na forma de crises. Caso eu viesse a ter uma nova crise, bastaria eu tomar um remédio à base de cortisona, coisa bem simples. Eu falei, beleza, posso voltar para a minha viagem? Pode, legal, eu voltei feliz da vida. Depois, com o passar do tempo, eu fui entendendo que não era assim tão simples. Mas quando eu recebi o diagnóstico, para mim foi uma coisa corriqueira. Se eu tiver de novo, eu tomo cortisona, tudo certo. E você? Eu fui diagnosticada fazem 3 anos, né? Então as coisas já estavam mais avançadas, mas mesmo assim, quando eu fui diagnosticada, eu fiquei meio tipo, sei lá, né? Tipo, mó palavrão, esclerose múltipla. Você fala, que é isso, meu? Tipo, e aí o médico me falou. Ele não me falou. É que eu acho que como eu tinha acabado de ser diagnosticada, ele não quis falar nem que ia ficar tudo bem, nem que não ia ficar tudo bem. Ele falou, vamos observar. Aí eu falei, tá. Mas eu não procurei no Google. Eu fui sábia, porque você procura no Google, né? Ou você tá com câncer ou você tá grávida. Eu falei, acho que não é muito confiável. E aí, o médico me falou que dava para ter qualidade de vida, sim. Era importante fazer o tratamento e tudo mais, mas que agora tinha tratamento, porque anos atrás não tinha. E você faz tratamento agora? Faço. Eu faço tratamento. E... É muito duro o tratamento? Não. Muito efeito colateral? No comecinho só. Hoje em dia é mais tranquilo. E eu acho muito engraçado, porque a avó do meu companheiro tinha esclerose múltipla. E ela foi diagnosticada nos anos 80, assim, muito tempo atrás. E ela usava cadeira de rodas, tudo. E aí, quando eu comecei a sair com ele, aí a minha sogra virou e falou assim, existe comprimido para esclerose múltipla? E eu falei, tipo, sim. Ela, tem tratamento? Eu falei, tem. Tipo, muita coisa mudou em 20 anos, então é bacana, assim, é importante que isso tenha acontecido. E você, Nando, faz algum tipo de tratamento? Eu fiz o autotransplante de medula em 2009. E depois do autotransplante, eu não tive novos surtos. Na verdade, já tinha passado para a forma progressiva, mas a gente conseguiu estabilizar. Então, de 2009 para cá, nós estabilizamos. Até quando eu pergunto para o meu neuro se não tem remédio, ele fala, você já tomou o ápice, depois disso não tem mais nada, não precisa usar mais nada. E eu faço, meu neuro, espero que ele me perdoe, ele já sabe, mas eu faço um tratamento que é um tratamento alternativo bastante controverso, com doses altas de vitamina D. Eu comecei a fazer e comecei a sentir melhor. Eu falei, bom, é isso que eu preciso, estou sentindo melhor, eu vou seguir. Avisei meu neuro, pedi desculpa, ele falou, desculpa, mas eu estou fazendo um tratamento com vitamina D, você vai ficar bravo comigo? Eu falei, eu jamais vou ficar bravo com você. Eu falei, então, obrigado. E eu estou fazendo há 3 anos e eu tive melhoras bastante significativas na questão da fadiga crônica.
melhorei bastante. Júlio, esqueci de te perguntar, alguma vez teve medo de parar de tocar violão, de cantar? Tive bastante. Principalmente quando eu tive meu diagnóstico. Porque eu não sabia o que ia acontecer comigo. Na verdade, ninguém sabe, né? Tipo, se você pensar, tipo, você pode sair daqui e ser atropelado. Deus o livre, que isso não acontece com ninguém. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer, né? Tipo, sei lá, ninguém sabe. Mas quando você se depara com isso, que é uma coisa que você acha que nunca vai acontecer com você, você fala, eu nunca vou ter uma doença rara, tipo, imagina. E aí você fala, putz, será que eu vou ter que parar de fazer tudo que eu gosto de fazer? Será que eu não vou mais conseguir passear com os meus cachorros? Será que eu não vou mais conseguir tocar violão? Porque eu já estava tendo uma... Não era nem dificuldade, era uma estranheza, né? Porque pensa, a mão formigando, você ali tocando, você fica, tipo, meio estranho, né? Mas dava. Mas, claro, isso foi uma coisa que me pegou, assim, de uma maneira geral. E eu falei, putz, será que eu não vou poder? Até agora tá rolando, tô nativa aí. Escuta, Jaime, a gente olha, você em cadeira de rodas, em geral a sensação da gente é mediada pela própria percepção nossa, né? Eu estou andando aqui, saio, vou embora para casa andando, e me imagino nessa condição, acho que seria muito difícil de eu me adaptar. Como é que essa adaptação aconteceu para você? Eu acho que, na verdade, foi uma libertação, assim, porque estava muito difícil se locomover em casa. Quando eu aceitei a cadeira, eu pude buscar coisa para o Francisco, ou ajudar a brincar, cuidar mais. Eu sei que das dificuldades, a gente no avião hoje, a gente falou, não posso fazer xixi. Então você bebe menos água, assim. Mas eu acho que para as coisas em casa, para se locomover, para ir na faculdade ou em outros lugares, foi uma libertação, assim. E eu acho que essa coisa de... A gente tem medo, né? Tem medo de parar de tocar violão, né? Eu brinco... Nossa, o Jota, ele se formou na faculdade de música e não pega mais o violão. Mas, às vezes, também a gente vai mudando, né? É ruim ter que deixar algumas coisas, né, para trás. Mas, que nem eu digo, depois que eu tive meu filho, nossa, quanta coisa eu deixei para trás por conta da maternidade. Você encontra outras, né? Mas você encontra outras, exatamente. Então, essa questão da adaptação e de se adaptar, eu acho que é um pouco de estar aberto a... Né? No momento que o Jota se abriu né? Porque a gente já via essa dificuldade em casa há muito tempo. No momento que ele se abriu para a cadeira, e para, tipo, não, vou usar a cadeira de rodas, o quanto a participação social foi possível, o quanto foi mais legal, né? Não, foi muito a participação de se encontrar com os amigos, sair de casa, foi uma liberdade. Que antes eu ficava muito preso em casa, naquele espaço que estava adaptado para mim, e a cadeira foi um facilitador importante. Eu fiz essa pergunta porque eu observo isso, né? Pessoas com limitações graves, às vezes com muita dificuldade, resistem à cadeira de rodas, mas por preconceito mesmo. Eu acho que é a ideia do aprisionamento, né? Que a gente diz assim, está preso a uma cadeira de rodas. Não, ele está liberto com a cadeira de rodas. Ele está solto, agora ele está solto. Antes ele estava preso em casa. Eu vou começar fazendo uma pergunta que a gente recebeu pela internet, e acho que para você, Denise, pergunta o que é um surto de esclerose múltipla. Você já explicou, mas resumidamente acho que podemos sintetizar, né? A doença evolui com crises de inflamação. Então eu tenho uma inflamação num nervo, numa região do sistema nervoso, que gera uma perda de conexão. E isso gera perda de força, formigamento, dificuldade para caminhar ou perda de visão. Essa inflamação dura algumas semanas, passa e melhora. Isso é o que é chamado um surto. Denis, vou te fazer uma outra pergunta que veio de uma forma geral, mas eu queria que você respondesse. Diz assim, a pergunta era como vocês lidam emocionalmente com a esclerose múltipla? Isso interfere no tratamento e na evolução da doença? Eu queria que você respondesse isso. Você acha que a forma com a qual o paciente lida com a própria doença evolui no curso, na evolução dela? Eu acho que até a forma como a gente, como médico, lida com aquela pessoa, né? O tempo vai passando e você vai conhecendo ela melhor. Algumas a gente vê melhorando, outras a gente fica realmente triste quando a pessoa tem um surto, né? A forma como eu lido, como eu colaboro, me ajuda a recuperar.
Então, é claro que é fácil falar, que a gente tem que encarar de uma forma positiva, mas se eu olho aquilo como um momento, como uma passagem, ou como um pedaço de mim, quer dizer, eu convivo com isso. Isso eu aprendi com os pacientes, com as ONGs, com quem eu trabalho. Eu tenho isso, eu não sou isso. Então, ajuda muito a eu enfrentar. Tomar um remédio não é fácil, enfrentar uma crise não é fácil, enfrentar uma mudança de vida não é fácil. Mas a gente conhece N pessoas que passaram por isso e continuam excelentes pessoas. Então, eu tenho que aprender a conviver ou colaborar com isso. Família e amigos, obviamente, ajudam. E quem tem esclerose múltipla? É uma pergunta esta da Maria, não, é da Fernanda Medeiros. Pode fazer alguma coisa para evitar a recaída, a recidiva da doença? Muita coisa. Quer dizer, a primeira é falar assim, se você tem um médico de confiança e você usa um dos medicamentos preventivos, que a gente tem vários disponíveis no Brasil, a primeira coisa é usar o medicamento de forma correta. Se você não está confortável com um medicamento, conversa com o seu médico, porque existem opções de outros medicamentos. Atividade física, uma boa noite de sono, uma alimentação com menos químico, por exemplo, são protetoras. Ingesta excessiva de sal, cigarro, obesidade, promovem um mau estímulo ao sistema imunológico. E o álcool? Com moderação, né? Em algumas medicações, o álcool deve ser evitado ou restrito por causa da sobrecarga do fígado. Mas o álcool, dentro do que é aceitável, não é um fator de risco. O Zé Rômulo de Oliveira, ele diz, posso doar sangue tendo esclerose múltipla? Se eu tivesse com o meu celular no bolso, eu ia pegar no bloco de notas essa resposta. A gente fez isso, esse levantamento numa ONG que a gente trabalha, e por normas internacionais, não. Como é uma situação onde a causa objetivamente não é conhecida, ela não é uma doença transmissível, tá? Uma doação de sangue não vai transmitir a doença. Mas como a causa é razoavelmente desconhecida, os bancos de sangue bloqueiam que a pessoa doe por esse motivo. Mas aí por desconhecimento, não é, na verdade? O desconhecimento da causa, né? Exatamente. Precaução. E virou uma norma internacional. Lógico. Alguém aqui presente quer fazer uma pergunta? Gente tímida, não? Um pouco curioso, né? Vamos ver lá no fundo. Oi, boa noite. Eu queria perguntar para o casal e também a questão do filho, se tem mais propensão também a desenvolver até a doença por ser filho de 2 portadores. Bom, a propensão, o Dr. Denis vai poder me ajudar. Eu sei que a gente sabe que existe, sim, uma propensão maior por conta dessa carga genética, né? A gente não herda a doença, a gente herda uma carga genética com propensões. Existe, eu acho que é 6%, né? Eu não vou lembrar agora. Com um dos pais é um pouco menos de 5%, com ambos chega entre 10. 6% e 10%. Mas Então, não é 100%. Não é certo. E aí as pessoas, uma das questões que nos fizeram muito quando a gente resolveu ter um filho, e aí quando eu engravidei, nos perguntavam tantas coisas que a gente resolveu criar um canal no YouTube para contar toda a gravidez. Então, semanalmente, toda a gestação foi para o YouTube, e agora tem vídeos esporadicamente por motivo de filho, né? Que a gente sabe que não dá para fazer toda semana. E essa pergunta foi uma das primeiras que a gente respondeu, justamente assim, mas sabendo que tem um maior risco, por que vocês vão ter um filho? E aí eu digo assim, a minha vida vale a pena tendo esclerose múltipla, né? A vida dele vale a pena tendo esclerose múltipla. E se um dia, lá na frente, ele vier a ter o diagnóstico, ele vai estar na melhor família, né? Porque todo mundo já entende, todo mundo já sabe lidar, né? O padrinho dele tem esclerose múltipla, os nossos amigos têm esclerose múltipla, a gente trabalha numa ONG de esclerose múltipla, então, né? E assim, quando eu tive o diagnóstico, a gente tinha 2, 3 medicamentos no Brasil e eu não podia usar nenhum porque eu era menor de 18 anos. Hoje, a gente tem 9 medicamentos no Brasil, está chegando medicamento novo, está chegando remédio para primária progressiva. Então, sei lá, quando ele tiver 20, 30 anos, a gente não sabe o que vai ser, né? É imprevisível. Então, a gente não pode deixar de fazer as coisas, né? E as pessoas dizem assim, mas vocês não têm medo? A gente tem medo, mas o que move a gente não é o medo, né? É a esperança de ter uma vida. Então, foi por isso que a gente resolveu trazer o Francisco. Oi, boa noite. Bom, primeiramente, eu queria agradecer por estar aqui hoje, aprendendo tanto com vocês. Eu acho que só quando a gente encontra pessoas que passaram por dificuldades, assim, que conseguiram superar os desafios, a gente aprende mais.
né? Eu tenho 32 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama há 2 anos. E eu também passei por todo um processo de adaptação, né, de você conseguir se identificar com outro grupo de pessoas, né, porque você não se sente mais normal, você se sente um patinho fora da lagoa. Então, eu encontrei também um grupo hoje de amigas do peito, que são minhas amigas com quem eu consigo contar e são minha rede de contatos também. Então, eu gosto muito assim de ver outros exemplos como o de vocês, assim, e de saber que vocês têm também uma rede de apoio muito importante que ajuda nesses momentos, que faz a gente propagar informações, propagar conhecimento, né? Isso é muito, muito importante mesmo. E aí a pergunta que eu queria fazer também é para o casal. Eu queria ver como que é para vocês, tipo, acompanhar a evolução da doença do outro, como que isso mexe com a dinâmica da relação de vocês, emocionalmente falando. Se não for uma pergunta muito invasiva, claro. Para nós, nada mais é invasivo, amiga. Depois que a gente fez um blog e expôs a gravidez no YouTube, nada, mas estava ouvindo ela falar da gravidez, eu ia falar exatamente a gravidez, maravilhoso, sintomas somem para a mãe, para o pai não. Continua sentindo as dores, formigamento, e eu acho que para ela é muito ruim ver que eu estou piorando mais e fico muito feliz de ver ela melhorando, tá melhor, me dando força e sendo forte para poder me ajudar. Eu acho que é bem isso. Assim, é muito difícil ver a piora de quem a gente ama. Não tem como, assim, acordar e saber. E assim, a nossa rotina é uma rotina muito diferente. É muito diferente da rotina da maioria das pessoas, porque a gente acorda agora para vir, aí a gente tinha que arrumar para poder fazer xixi no hotel, para poder fazer, porque tem que arrumar a cadeira, tem que arrumar a roupa, eu tenho que trocar ele, tem que me trocar. É cansativo, é exaustivo. Tem dias que é muito cansativo, e com criança pequena é mais ainda. Então, assim, a gente precisa dessa rede de apoio, sem dúvida. Ver a piora do outro é uma coisa que é muito dolorosa. E o sentimento de impotência, eu disse esses dias para ele assim, hoje eu entendo a minha mãe, quando ela dizia assim, eu queria que fosse em mim. Porque assim, quando é na gente, a gente sabe como lidar com a dor. Quando é no outro, a gente fica só olhando e não sabe. Né? E aí tu fica, às vezes eu olho para ele, ele tá meio brocochô, assim, eu digo, o que houve? Tá triste? Ele, tô. E eu digo, eu não vou nem perguntar por quê, né? Porque tem coisas que, né, são meio óbvias, mas assim, ter essa rede de apoio é importante. Né? Agora o doutor apresentou como doutor em educação. Eu fui fazer um doutorado para estudar justamente esse compartilhamento e o quanto é importante isso num processo de educação para a saúde. Né? O quanto foi importante para mim, o quanto provavelmente foi para você e para as pessoas que estão aqui. Né? Eu acho que compartilhar a dor é doloroso, mas também nos fortalece. O Nando falou de vitamina D, e vem uma pergunta da Maria Clara Leal. Que suplemento de vitamina D pode evitar que a doença apareça? Existe uma associação entre baixos níveis de vitamina D e várias doenças autoimunes. EM, lúpus, artrite reumatoide, etc. Acontece que quando a gente fala em associação, a gente não consegue saber qual que é a causa e efeito. Minha vitamina D está baixa e isso provoca uma alteração no sistema imunológico, ou meu sistema imunológico está doente e isso provoca uma alteração em níveis de vitamina D. A gente sabe que os pacientes que estão melhores têm níveis de vitamina D mais alto, mas não existe nenhum estudo internacional ou nacional que mostre a relação. Eu usei e melhorei. Vai me perguntar se eu conheço pessoas que usaram? Eu conheço pessoas que usaram. Eu conheço pessoas que usaram e nunca mais voltaram comigo? Conheço. Como elas estão? Espero que estejam bem. Conheço pessoas que usaram, abandonaram os tratamentos convencionais e voltaram pior. Isso é suficiente para eu dizer que vitamina D não funciona? Não é. Enquanto não for feito um estudo formal mostrando os efeitos a médio e longo prazo, a gente fica num limbo de dizer eu não posso criticar ou opinar mais do que a associação. É uma pergunta da Camila Nunes de Moraes, que diz, amamentar também não pode? Amamentar pode. Né? O que
existe restrição se eu voltar com os medicamentos durante o período de pós-parto, a gente não sabe os efeitos e o quanto eles passam no leite. Então, o retorno da medicação impede a amamentação. Isso é muito individual. Tem pacientes que a gente recomenda o retorno medicamentoso precoce, quando é uma doença mais ativa. Tem algumas pacientes que têm uma doença mais branda, que a gente permite o período de amamentação de 6 meses, por exemplo, e retorna a medicação depois. Tem uma pergunta do Fábio de Carvalho. Fábio Carvalho disse: pessoas que têm outras doenças que afetam o sistema imune, como distúrbio da tireoide, por exemplo, estão mais propensas a ter esclerose múltipla? Eu não vou dizer mais propensas, mas existe uma associação de quem tem uma doença autoimune ter outra. Por exemplo, quem tem esclerose múltipla, 30% das pessoas têm problema de tireoide associado. Os pacientes com esclerose múltipla, muitos têm um exame de FAM positivo, mas não têm lúpus. Eles têm o exame de sangue positivo. Reumatológico. Isso. Exatamente. E a pergunta do Marcos Machado: o que poderia diminuir a chance de progressão da doença? Uma resposta vasta essa. Eu posso dar uma resposta direta à pergunta vasta. Um estilo de vida saudável. Então, se eu tenho uma situação que pode me comprometer no futuro, eu me preservar hoje, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, evitar o excesso de peso, não fumar, não consumir álcool em excesso, pode promover uma melhor qualidade de vida no futuro. E tem estudos que mostram que se você não faz isso, o teu sistema imunológico fica mais ativado. Então, de uma certa forma, aquilo que você sabe que faz bem para o coração, para dizer o que todo mundo conhece, boa alimentação, atividade física, uma boa noite de sono, promove um sistema imunológico saudável. E, se eu tenho uma doença com disfunção imunológica, isso pode oferecer uma influência a largo prazo. Denis, você está formado há quanto tempo? Faculdade 2001, residência 2006. Muito bom. Nesses anos todos de neurologia que você tem, quais foram os avanços no tratamento? O que o tratamento teve, que tipo de impacto o tratamento teve na doença, comparado ao período atual com o de 10, 15 anos atrás? Nossa, Drauzio, muita coisa. Muita coisa. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso, a minha chefe olhou para mim e falou assim: Denis, você vai ver pessoas precisarem de uma bengala, você vai ver pessoas precisarem de uma cadeira de rodas, você vai ver famílias se dividirem, né? Mas a gente vai se esforçar para fazer o nosso melhor. E eu vi isso no começo, 2006, 2008. Mas para se ter uma ideia, se você for num ambulatório universitário hoje, eu vou citar o nosso, da Unifesp, e existem muitos outros na cidade, nós não somos o único. Em 2006, 2008, de uma sala de espera de 12 pessoas, talvez 4 tivessem numa cadeira de rodas e mais 4 num andador ou numa bengala. Na nossa sala de espera hoje, com 18 ou 20 pessoas para serem atendidos numa tarde, talvez 2 estão em cadeira de rodas, 2 com andador e algumas com bengala. O que mudou? Primeiro, não só a gente tem mais remédio, permitindo individualização do tratamento. Ok, eu tenho remédio mais forte, eu tenho mais efeito colateral. Mas nem todo mundo precisa do remédio mais forte. Os mais antigos funcionam bem para algumas pessoas. Então, a gente tem mais remédio, a gente aprendeu a tratar precoce. O exemplo da Bruna é um. Houve uma época que a gente olhava para os pacientes e falava assim: não, eu preciso que você tenha um outro surto para tratar. Porque alguns pacientes não têm um segundo surto. Hoje, com um surto, a gente trata. Antigamente, a gente precisava de 9 lesões na ressonância. Hoje, se eu tiver características clínicas específicas e uma ressonância com 2 ou 3 lesões, isso me permite iniciar o tratamento. Então, eu tenho mais remédio, eu tenho diagnóstico mais precoce e eu tenho tratamento mais precoce. O mesmo remédio que antigamente tinha um impacto de 30% de regressão na doença, hoje ele impacta 50%. Então, o mesmo remédio usado num momento mais precoce faz mais efeito. Imagine remédio mais forte. Você vê com otimismo o futuro do tratamento? Acho que nós vamos curar a esclerose múltipla? É difícil responder isso, Drauzio. Mas eu acho que com o que a gente tem hoje, usando no momento certo, se a gente tem pessoas que estão há 10 anos sem ter surtos, 10 anos sem ter mudança no exame neurológico, isso não é uma forma de controle ou cura? Pois é. Muito obrigado pela presença e obrigado para os que estão nos acompanhando online também.